Assumirmos nossa história e amar a nós mesmos nesse processo é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Profundo isso, né? Olá, eu sou a Mari Cândida e hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Arte da Imperfeição, da escritora Brené Brown. A Brené Brown, ela trabalha com pesquisa do comportamento humano e ela analisa emoções difíceis como vergonha, medo e vulnerabilidade. Então eu vou falar um pouquinho para vocês desse livro aqui que eu achei uma preciosidade. Durante anos de estudo, essa escritora começou a observar que tinham grupos de pessoas que aparentemente levavam uma vida um pouco mais suave, o que ela chamou de vida plena. E um outro grupo de pessoas que demonstravam comportamento de que levavam a vida de uma maneira muito pesada. Aí ela resolveu traçar uma coluna onde ela dividiria grupos de pessoas sim e grupos de pessoas não, que não levavam uma vida plena. E começou a ouvir a história desses entrevistados. Na coluna sim, ela conseguiu identificar palavras que saltavam das entrevistas, como valor, descanso, lazer, criatividade e gratidão. Na coluna não, ela encontrou palavras que se repetiam durante a entrevista, como escassez, autossuficiência, alienação, perfeição. E ela tomou um susto quando ela terminou essa amostra de entrevistas, porque ela notou que a vida que ela levava se encaixava na coluna do não. Até ela faz um desabafo aqui no livro, onde ela diz: que legal, estou vivendo uma vida de merda. E ela mesma colocou ali a palavrinha eu embaixo da coluna não. Ela ficou muito horrorizada com essa situação, porque ela achava que ela sempre levava uma vida plena, afinal de contas, ela trabalhava arduamente, ela seguia regras, insistia até conseguir alcançar os seus objetivos, educava os seus filhos dentro dessas regras em que eram impostas pela sociedade, e ela achava que estava tudo bem, que a sua vida era uma vida plena. Foi então que, após esse choque, ela resolveu procurar uma terapeuta. E claro, chegando na terapeuta, a pergunta célebre: o que está te incomodando, né? Ela já levou direto as características da coluna sim e já foi logo dizendo: eu quero dicas e técnicas para que eu possa alcançar os objetivos que estão descritos aqui nessa coluna. E não adianta vir me perguntar sobre como foi minha infância, como foi meu relacionamento com os meus pais, porque eu não tenho tempo para isso. Eu tenho pressa, porque uma pessoa que já estava na minha idade, ela tinha urgência de descobrir de que maneira ela poderia levar essa tal vida plena que lhe saltou aos olhos. E até ela faz um comentário no livro que depois que você vê um padrão de comportamento, você não consegue desver esse padrão. Então ela tinha pressa de descobrir quais eram as técnicas que iriam levá-la a ter uma vida plena. A escritora acredita que teve um despertar depois desse estalo que ela teve ao descobrir algo que se destacava sobre a vida plena. E ela comenta também no livro que esse tipo de despertar pode acontecer sob qualquer motivo, um casamento, um divórcio, a perda de um ente querido, são fatores fortes que acontecem na vida da pessoa que acaba levando ela a um outro patamar. Esse livro propõe uma mudança interna através de uma conversa honesta sobre o que te impede de praticar as emoções de coragem, compaixão e sintonia. Essa proposta que ela faz é baseada na sua vasta experiência de pesquisa sobre vergonha e medo. Ela nos leva a refletir como que as amarras da vergonha fazem a gente se sentir pequeno e medroso. Eu vou ler para vocês um trechinho do livro que eu achei muito relevante. Se quisermos saber por que temos tanto medo de deixar nosso verdadeiro eu ser visto e conhecido, temos que compreender a força da vergonha e do medo. Se não conseguirmos enfrentar o nunca é o bom o bastante,
ou quem você pensa que é, não conseguiremos seguir adiante. Vergonha é um sentimento intensamente doloroso que faz a gente se sentir defeituoso, indigno de amor e de pertencimento. Para mim, a parte mais interessante dessa narração é que ela compartilha conosco histórias onde ela passou muita vergonha e como ela conseguiu lidar com isso. É um capítulo que ela chama de Tempestades de Vergonha. Ela foi convidada para dar uma palestra numa escola sobre limites e resiliência. E ela conta aqui no livro que ela passou uma situação vergonhosa muito grande e ela narra com detalhes o sofrimento que ela passou em função dessa situação vergonhosa. Depois dessa situação que ela passou, ela conseguiu identificar 3 elementos que fazem com que a vergonha tome as rédeas da sua vida. E esses 3 elementos que fazem com que a vergonha tome as rédeas da sua vida são censura, silêncio e segredo. Ela começa falando sobre como anular o primeiro elemento que faz com que você perca as rédeas da sua vida, que é o segredo. Ela fala sobre a coragem, sobre como você tomar coragem de falar desse seu sofrimento para alguém. Claro que você não pode falar para qualquer pessoa, você tem que eleger uma pessoa que seja da sua confiança e que você sabe que não vai te julgar. E após você criar essa coragem e você descobrir quem é essa pessoa, você vai abrir o seu coração. E ela faz um adendo falando que coragem, ao contrário do que se pensa, não significa heroísmo. Ela fala sobre o significado da palavra coragem, que é você abrir o seu coração, falar a verdade com o coração aberto. Por isso a necessidade de se escolher uma pessoa que esteja à altura de ouvir a sua história sem julgamento. Tem um outro trecho do livro que eu quero falar para vocês, que tem um pouco a ver sobre esse assunto da coragem. Toda vez que escolhemos a coragem, tornamos todos ao nosso redor um pouco melhores e o mundo um pouco mais corajoso. Nesse trecho do livro, ela conta uma outra situação em que ela conseguiu usar a coragem para poder desmascarar a vergonha. E ela compartilha isso, mais uma situação no livro, e é encorajador para toda pessoa que tem filhos, que possa aprender um pouco com a vivência que ela passa nesse livro. A Benebral tem essa sensibilidade de falar abertamente, com o coração aberto sobre suas histórias, e fala também sobre as lições que ela aprendeu através dos momentos de sofrimento dela. O segundo elemento que a escritora fala no livro, que faz com que a vergonha tome as rédeas da nossa vida, se chama censura. E a maneira que ela usou para se combater esse segundo elemento é a compaixão. E aí ela fala que compaixão vem do latim, que significa sofrer com. Mas o que isso tem a ver com a situação? Ela fala que quando você sofre alguma dor, algum vexame, alguma vergonha, você sempre procura se autoproteger, buscando um culpado. E até mesmo as pessoas que acabam ouvindo o seu desabafo, para te proteger e para se proteger, sempre acabam buscando um terceiro elemento que seria o culpado por aquela situação vergonhosa. Quando, na verdade, para se combater a censura, o que nós precisamos é de compaixão, um pouco de empatia, um pouco mais de gentileza e um pouco mais de amorosidade. Essa é a maneira para se combater a censura, aceitar as coisas com maior naturalidade, sem julgamento, sem ficar atirando pedra, julgando ou simplesmente condenando as pessoas. O terceiro elemento que a escritora fala que ajuda a vergonha a tomar as rédeas da nossa vida se chama o silêncio. E como que ela sugere para a gente anular esse elemento chamado silêncio? Ela fala muito sobre sintonia, sobre pertencimento, e tem uma citação bem legal aqui no livro. Defino sintonia como a energia que existe entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas,
quando podem dar e receber sem crítica e quando retiram sustento e força do relacionamento. Quando você consegue ter um relacionamento positivo, seja com o seu parceiro, sua parceira, ou com amigos, ou com alguém muito chegado, quando você consegue ter essa sintonia, você se sente pertencendo verdadeiramente àquela relação, você consegue tirar forças de dentro de você para que você supere algum momento de vergonha. Então, o mais importante é que você não se silencie, que você busque sintonia, que você busque pertencimento com alguém que seja muito próximo, que realmente te ame de verdade, para que você possa abrir o seu coração e falar da sua dor sem o medo de ser censurado, ser julgado ou ser condenado. Tem um outro capítulo que a autora fala sobre o poder do amor e do pertencimento e o quanto nós somos merecedores. Porém, perdemos muito tempo da nossa vida, ou às vezes a vida toda, sem conhecer o nosso valor real. Achamos que o nosso valor está ligado ao se ou quando. Se eu conseguir aquele emprego, quando eu conseguir emagrecer, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, e a gente vai empurrando a nossa vida que poderia ser plena, vinculado a algumas situações que a gente passa a vida toda esperando acontecer. Ainda falando sobre esse assunto, tem uma outra citação que eu quero ler para vocês. Nós só conseguimos amar os outros o tanto que amamos a nós mesmos. E tem mais uma outra citação. Amar e aceitar a nós mesmos são os atos definitivos de coragem. Em uma sociedade que diz, ponha seus interesses em último lugar, amor próprio e autoaceitação são quase revolucionários. Em seguida, a escritora fala sobre um momento bem delicado de vulnerabilidade que ela passou quando ela foi convidada para dar uma palestra. E nessa palestra também teriam outros palestrantes que eram ilustres e renomados. E ela fala ali sobre o sofrimento dela, de como ela se sentia incapaz e impotente diante de pessoas tão ilustres. E ela conseguiu apoio junto ao marido dela, que foi o seu melhor ouvinte, foi o seu melhor conselheiro, não teve julgamento, não teve censura. E foi daí que ela tirou forças para poder enfrentar a plateia e assim concluir a sua palestra. Inclusive, essa palestra tem aqui no YouTube e eu vou colocar o link para vocês assistirem e tirarem a prova de como ela superou mais um momento de vulnerabilidade e de vergonha. Tem uma outra história que ela conta num outro capítulo que fala sobre uma outra situação de vulnerabilidade, de vergonha que ela passou. Parece que foi uma foto que ela colocou no blog e ela foi criticada por isso. E na hora ela não conseguiu entender que isso era uma situação de vergonha, de vulnerabilidade. E aí ela vai buscar uma amiga para desabafar, para poder abrir o coração. E ela conseguiu depois, através de uma outra situação, desmascarar a vergonha e conseguiu superar mais essa situação. Então, a gente nota que todos os capítulos, ela fala com uma naturalidade, ela acaba discorrendo nos outros capítulos sobre coragem, sobre tranquilidade, sobre criatividade, e ela fala isso tudo com muita leveza, ela fala tudo sobre todos esses assuntos com muita naturalidade. Definitivamente, esse livro não é um livro de autoajuda. Eu consigo sentir uma alma nesse livro, onde ela consegue falar com leveza sobre amor e compaixão. Ela poderia ter escrito esse livro de uma forma técnica, cheio de metodologias e estatísticas, mas não. A gente sente aqui que ela rasga o coração e de uma maneira poética ela fala sobre as suas histórias, sobre as suas dores e o quanto isso pode nos ajudar a atingir uma vida plena. Percebe-se aqui
um ser humano disposto a nos revelar quem nós somos e a conhecermos a nós mesmos. Num mundo onde se tenta levar vantagem em tudo e puxar o tapete das pessoas, esse livro vem na contramão, vem dizer para a gente que nós podemos ser pessoas melhores. E a partir do momento que a gente consegue mudar de dentro para fora e sermos pessoas melhores, a gente consegue fazer o mundo melhor. Se você gostou desta apresentação, deixe o seu gostei no vídeo e considere se inscrever no canal para receber mais resumos como este e outros assuntos. O link da palestra da Brené Brown no TED está logo abaixo do vídeo. Se você quiser adquirir este livro e ajudar a manter o canal, meu link de afiliado também está logo abaixo. Se você quiser o PDF gratuito apenas do resumo que eu fiz deste livro, é só clicar no link abaixo. Muito obrigada por assistir até aqui.